Okay, let's officially start. Hi everyone, good morning. Vamos começar oficialmente esse webinar sobre realidade virtual para a sustentabilidade. Bom dia a todos. Hi, I'm Marcelo. I will be the facilitator of this webinar. First of all, this webinar will be held in Portuguese and in English. Bom dia a todos, aqui Marcelo, vou estar facilitando esse webinar. Primeiramente, esse evento vai ser em duas línguas, em português e em inglês. Então, os quatro grandes tópicos que a gente vai explorar é a ética relacionada à realidade virtual, algumas pesquisas acadêmicas, também um foco na indústria e outro, né, em comunicação para ONGs. São focos que os nossos palestrantes vão adotar. Então, este evento é uma parceria entre a SwissNext Brasil e a Oikos International, que tem como objetivo de oferecer novas perspectivas sobre sustentabilidade para estudantes acadêmicos, para uma audiência também mais larga. E também o objetivo de criar novas parcerias entre o Brasil e a Suíça nesse tema. A Oikos é uma associação global estudantil que reforça as competências dos estudantes em leadership e também que ajuda nas mudanças de currículo universitário para a integração de noções de sustentabilidade, para que no final os estudantes estejam preparados a resolver os grandes desafios que nos esperam no século XXI. A SwissNext, ela é uma rede, iniciativa pela parte do CIRI, que é um departamento suíço para a pesquisa, inovação e educação. Ela faz parte, então, de uma rede global e o seu objetivo é de promover pesquisas e interações entre acadêmicos, pesquisadores, empresários, tanto da Suíça como do Brasil. Quanto ao formato desse webinar, primeiramente, a gente vai ter 5 minutos de fala de cada palestrante. De seguida, um debate com questões e respostas, questões que vocês podem fazer através do Slido, e o Pedro Capra vai postar agora no chat o link. Vocês podem fazer lá as suas questões e também votar naquelas que preferem. E aí, durante esse questões e respostas, eu vou apresentar essas questões. Finalmente, a gente terá 15 minutos em subgrupos, ou seja, eu vou pôr cada um dos palestrantes numa sala virtual e vocês podem se juntar a eles. Para fazer essa escolha, vocês vão ter que mudar o vosso nome e pôr o número do palestrante com quem vocês querem falar em frente ao vosso nome. Então, ou seja, vocês vão na barra aqui embaixo, clicam em participantes, aí se abre uma coluna do lado direito, vocês vão sobre o vosso nome, passam o cursor, clicam em mais, renomear, aí vocês metem o número do palestrante com quem querem falar e o vosso nome de seguida. Acho que passei todas as informações que tinha para passar. O Pedro postou os detalhes de como fazer isso no chat. E assim sendo, a gente vai passar para o nosso primeiro palestrante de hoje. Deixa eu só aqui um segundinho. Está. Então, nosso primeiro palestrante de hoje é Maximilian Stoller. Ele é um estudante em psicologia pela Universidade de Zurique. Também tem uma especialização em ciências ambientais e foi fundador da organização Respect Tomorrow,
que visa a promover o debate em relação com a sustentabilidade na esfera estudantil. Max, a fala é sua. The thing that I would like to talk about is the ethics behind this topic of virtual reality. But to start, I want to ask a very simple question that maybe for some of you seems to be a bit philosophical for this very concrete question of ethics. But I think it is important to ask this simple question to see why this ethical question arise. So the simple question is, what is the perception of reality? Or in other words, is the world around us real, or is it just an image in our mind? So for example, when you're sitting in the cinema and watching a film, the question is, why do you know that this film is not real? So why do you know that you can relax in your chair and not have to be anxious because in an action film the people are shooting around? So maybe you should be a bit stressed more. And the reason why you're quite relaxed is because there is a lot of information that indicates to you that this is not real. So you're like relaxing, you're eating popcorn, you're with your friend. This whole system creates the image that this film is just fake. It's not real action that is happening. So this little example shows to us that we are highly dependent on the reliability of the source of information around us. So when we are not knowing if a source is a good source or a bad source, then we will have ambiguous ideas about the world. And this is very important to see when we talk about virtual reality, because the goal of our mind in the end is to create a model of the world. This is what it's all about, because with this model, we can predict the future, we can predict what will happen. And I believe we should start to talk a bit more about this thing of cognition, because it's not just in your brain. This is what all the people talk about, the brain, the brain, the brain, but it is also our body. I think this is very important to understand. Embodied cognition is an important fact. Our body is the sensor of all the information that in the end happens to be in our brain to create these models about the world. So this is all nice to know, but the problem is that a lot of people are not aware of that. And because they are not aware of that, they do not realize that a lot of information is influencing their thoughts, even though they don't see it. So a lot of people are quite aware that when someone is talking to them, that they realize, oh, he's or she is transmitting information. But for example, a lot of people do not understand that when they are touched by another person, or when somebody's flattering you, or just changing the tone of your voice, this has an important influence of how you think about these people. And this is all on a subconscious level. So I can make an example. For example, when someone comes to you and tells you, I want to sell you this pen. It's the perfect pen. It's just $100. So you will say, maybe I will not buy it because this does not seem to be a $100 pen. So you realize, okay, this person is maybe just telling you that it's the perfect pen because he wants to sell it. And we are quite good at that. So like an antivirus program, we are quite good at detecting wrong information that are spoken. But in one other thing, we are very bad. And this is when someone comes to you and says, well, you know, you are a great person. I really, really like you. And I think just for you, I will sell you this great pen for just $50. And then maybe this person will also hug you. So in the end, the information isn't really better because it's still the same pen, but you like this person because it is a likable person that is telling such nice things. And you're not really noticing that you are kind of hacked because the information is still not very reliable. But after all, because you're liking this person, you will believe him. And the problem gets even worse because we are so focused
of not letting people in our mind via spoken information, that we really don't realize how often we are hacked by different sources. So ads do this, or a lot of people, when they want to sell you something, they're just doing it like this. They're not doing it on a conscious level, but on a subconscious level. And because we follow our feelings, because this is what is natural to us, we really cannot do anything against that. So this leads to these important questions. Are we allowed to use these subconscious pathways? They seem to be very powerful, but should we use them on purpose? And I would make the point that yes, we should use them. It's very important that we use them, because when we use these pathways, but also tell the people we are using them, then we can create an environment for these people to strengthen their senses, that they realize when someone else wants to get in their mind using these subconscious pathways. And virtual reality is a great technology because of that, because you can use so many different sources of information to manipulate people that sometimes they won't even realize it. But like I said, when you create the environment to learn, then you can help them. And in the end, virtual reality has its problems ethically, but you can use these problems in a positive way. So the great effect of virtual reality is, of course, that you can facilitate behavior change. But secondly, you can also create the possibility to learn and to help the people to detect when someone wants to intrude their thoughts. And the third thing is you can also give the people the possibility to learn some new techniques that the people can use themselves to hack themselves in a good way. So yes, is manipulative, or it can be, but we can use it and we should use it in a good way. And so we cannot just create a very good technology, but also a very technology that is taking the human dignity serious and not just manipulating others, even though our goals are maybe quite good. For example, in the sense of making people more sustainable. So to end, I want to give a little shout out to the organization ACID, Association for Critical and Interdisciplinary Thinking. It is a student organization that is motivating students to speak up and to tell their own opinions of scientific facts and to discuss them. And I think that this is a very important thing for a lot of young people, to just go out and tell their thoughts and discuss, and in the end, make themselves better people. So I want to thank this organization because they also helped to spread this seminar and the information about this seminar. And I'm really looking forward to the session with the questions. Thank you very much, Maximilian. Our next speaker is Philippe Bertrand. He's an artist somehow with using VR technology. Yeah, he's a PhD candidate in psychology and educational technology in France. Currently, he's in Brazil, and he is one of the co-founders of Be Another Lab. Let me actually present you what they do, and we will explain you more afterwards. How far would someone go to understand the other? Would you be an immigrant? Would you change your gender? Would you dare to see yourself with physical disabilities? We've decided to hack neuroscience experiments to experience what it's like to be in the body of a different person. The Machine to Be Another combines neuroscience protocols with art performances to trick the brain's perception of one's own body. Instead of seeing themselves in the body of a digital avatar, like in most of the neuroscience studies, the machine allows users to see themselves in the body of a real person. The protocol of interaction combines visual, audio, physical, and motor stimuli. More than an art installation, the Machine to Be Another is a Creative Commons initiative that can be replicated by anyone interested in understanding the world through the eyes of the other, and therefore interested in understanding themselves. We developed several applications of the Machine to Be Another, addressing issues like mutual respect, gender identity, generational conflicts,
immigration and physical disability bias, body extension, and neurorehabilitation. And we are planning to go much further in this long-term research that aims to raise the awareness that we are more than individuals. We are part of a big system, a big collective called humanity. And have you ever imagined how would this world be like if we could understand better each other? To explain a little bit what you're seeing. This is part of a project that we developed since 2012. It's called The Machine to Be Another, and this is a derivation of the project that's called Library of Ourselves. So basically, what we do is to create what is called body ownership illusion or embodiment VR. Is to create a perceptual illusion on the level of your brain that you feel as if you are in the body of another person. So The Machine to Be Another is an artistic system that now is being studied in science, in neuroscience, in psychology and education, and that is designed to promote empathy, to help us, to help people to put themselves in the shoes of another person. So I'm going to explain a little bit about what is perceptual illusions or brain illusions, what type of brain illusions we can use in VR. And I'll give more concrete examples of how this could be used in sustainability. So as Maximilian said, it's very interesting to observe and to acknowledge that VR is a persuasive media. Yes, it can be used for manipulation. There are two codes of ethics about VR, one launched in 2012, in 2020, and another from 2016. And this is one issue of concern. So as Max said, my approach also, I agree with what he said, like, let's be transparent to users about that, and let's actually invite them to hack their own minds. So let's use this for education. Let's use this, like, let's share this goal of, can I change my behavior? Can I expand my horizons? No? Can I overcome my own biases and prejudices? So there are three very interesting brain illusions that VR can promote. The first of them, it's called presence. That's actually subdivided between two, like a place illusion and plausibility illusion. So place illusion is the illusion of being there. You feel that you were there in this virtual reality environment. You know, it's a strong illusion of being that place, in spite of that you're sure that you were not there. I'm sure that I was wearing a VR headset, but I feel like I was inside this environment. This is a place illusion. The other type is called plausibility illusion. It's about how credible the experience sounds. So I know I wasn't there, but I feel that everything was real. The consequence of these illusions is that users tend to adopt a behavior as if they were in a real world. For example, if a virtual avatar looks at you and smiles at you, you probably will smile back without even noticing. So you change your behavior inside this environment as if you would in a real world. One concrete example of this is a famous film by Chris Milk, developed for the United Nations. It's called Clouds Over Sidra. And you see you are teletransported to a refugee camp. Actually, it's a 360 film. You have no body in this. You have no avatar. You are a ghost, and you are in a refugee camp, listening to this girl, Sidra, talking about her life. So this experience creates what is called presence. You feel that you were there. You know that you were not, but you feel that you were there. And one interesting thing to think about it, if we talk about sustainability, is that this was not only shown in science to induce greater engagement and higher level of empathy than other types of media, but it was also used for fundraising. For example, in a conference in Kuwait, presenting this film helped to raise $3.8 billion, which was more than twice more than was expected. UNICEF also used this video and reported to have the double of people donating than expected, donating to help Syrian refugees.
So again, it's a way of persuasion, but if you are sharing, let's expand our horizons. Let's understand what it's like to be in the situation of the other. Let's see and feel what it's like to be in a refugee camp. We can actually help improving lots of things in the planet. Another illusion that is very important is the main one that I work with the machine to be another, that Be Another Lab, my group works with the machine to be another. It's called embodiment or body ownership illusion. It's a very crazy one because it lets you feel that you are in the body of another person. What we do is like using first person perspective. So your eyes are inside the eyes of a digital avatar or a virtual image in a video. You have a body, you move your body, and this movement corresponds to your movements, the movement that you see. You touch and you feel the touch that you're seeing. So by combining different types of stimuli or multisensory stimuli, we create this illusion that you feel that you are in the body of this avatar of this other person. What is very interesting is that actually you can feel as you have, if you have a different skin color, if you're older, if you're a homeless person. And this type of interventions were actually studied and showed that, for example, putting ourselves in the body of an avatar with dark skin can reduce implicit racial biases, which is a type of prejudice that is unconscious. It's not that you are racist, but maybe you're super against racism. You have egalitarian goals, but you have subconscious levels of biases, fears, stereotypes that your brain was built that since 6 years old. You know you have it and you don't even know it. And this type of 10 minutes experience inside a body with a different skin color can change this very deep levels of biases. Becoming a homeless, for example, was shown to enhance altruistic behavior. So participants in US that have been into a story of the body of a homeless person, someone that became to be a homeless, they had like a more altruistic behavior 8 weeks after the intervention. So we're talking about the 15 minutes intervention that can change your behavior even 8 weeks after. In this case, the measure we used was people had signed up for a petition to pay more taxes to invest in affordable homes for homeless people. So when we talk about sustainability, we can imagine this type of experience if you were like indigenous individual or a climate change refugee, someone that had to move from his place because just the environment has changed and you cannot be to work in agriculture in some places anymore. There are desertifications in other places. There are floods and other types of natural changes that climate change is promoting. Also, there are like people that, as indigenous people, live in a very difficult condition without the empathy required for actually really changing policies and protecting these groups. So the theory behind it is like there are some theories and arguments that what may be happening is that you see yourself as a different body, as a different person, part of a different group. You increase your similarity towards this individual and in consequence towards this other group. And once you increase your similarity towards another person, you can enhance empathy. Empathy is like a shared feeling. It's difficult in a short time to define, but if you say affective empathy is the sharing emotion, like feeling the same as the other, and cognitive empathy is like understanding the perspective of the other. So I prefer to use putting yourself in the shoes of the other. No, if we can put ourselves easily in the shoes of another friend or family, but it's very difficult to put ourselves in the shoes of someone that we consider an out group, someone that we carry stereotypes against them. So that's why the embodiment illusions can be so powerful in that aspect, because we can
make the world just like one single humanity? This is our goal now. This is my research question in the group that we work since 2012. What would the world be like if we could see through the eyes of each other and understand that we are just part of the same humanity? Lastly, I'll tell about, I'll be very brief about another type of illusion that is called Proteus effect. Is that there are lots of research on things similar to Proteus effect. Some doesn't call Proteus effect for little differences, but basically is the influence that the avatar may have on your own body, on your own behavior. For example, if you see yourself as a superhero in virtual reality, you become, after virtual reality, you have more altruistic intention. You increase your intention to help others. Playing drums with an avatar of a Black Power guy with a Black Power hair, very groovy guy, you perform better playing drums than in a white guy wearing a suit. So the traits, the characteristics of this avatar may influence your own behavior. Even embodied as an Albert Einstein image, you increase, people increase their performances in cognitive tasks after the VR experience. Being in the body of Sigmund Freud helps you on self-counseling. You are better in provide counsel to yourself, see yourself out of your body, if you see yourself in an avatar of Albert Einstein. So this gives us lots of ideas in terms of how we can create experiences that can let people acquire traits of individuals concerned by environment. How can we expand our humanity to the whole planet and understand the situation of others that are suffering with the climate change and with environmental crisis? How can we be present in places that are far away and feel what it's like to be there, to see the consequences of what is really happening? With the machine to be another and the library of ourselves, our projects, we have created stories and shared stories like of veteran fighters in the war of Iraq, questioning the war itself, of refugees living in Europe, of students suffering from bullying, and in Rio de Janeiro of mothers of young Black men executed by militia. The idea is to help humanity to understand these different realities. And in terms of sustainability, what I would like to say, the images that you saw are things that are a process of producing this content, which is very simple, very straightforward. You can, of course, create like computer-generated images, like with complex graphics, and it requires some development. But the methodology that we developed is designed to be like the most simple and cheap way of producing and then reproducing. So you don't need a computer. You can use like your smartphone with a cardboard, or like a $400 VR headset. We don't need of a computer to reproduce this in a larger scale. So I pass the ball to Marcelo again. Thank you very much. Thank you very much, Felipe, for your talk and as well for clarifying the video. O nosso próximo palestrante é o Pedro Caiati. Ele é cofundador da empresa VR Monkey, que faz vários projetos ligados à indústria e à educação, nomeadamente a Dinos of Brazil, Dinossauros de Brasil. A gente compartilhará todos esses links para vocês verem os projetos depois. Então, dou a fala para o Pedro. Obrigado, Marcelo. Primeiramente, obrigado pela oportunidade aí de estar falando, né? A VR Monkey é uma empresa focada em realidade virtual aumentada estendida desde 2015. Tem até alguns projetos anteriores a isso. E como você mesmo falou, acho que o nosso projeto de maior visibilidade foi o Dinos do Brasil. Dinos do Brasil é uma exposição permanente no Museu Catavento Cultural aqui em São Paulo. Foi lançada desde 2017, no começo, em janeiro de 2017, e já teve mais de 100 mil pessoas que visitaram ela. É uma sala com basicamente 20 cadeiras, como se fosse um teatro, cada uma com um headset individual.
e todas controladas simultaneamente. Então, entram 20 pessoas, elas colocam os óculos na cabeça e elas passam meia hora, mais ou menos, 40 minutos, numa viagem na pré-história brasileira. A gente começou a desenvolver esse projeto com o apoio da Lei Rouanet e tivemos investimento da Intel, da FAPESP e da Ambev para fazer ele. E entendemos que a ideia era levar uma tecnologia de ponta como realidade virtual para um acesso público, né? Então, todas as pessoas poderiam ter acesso a isso e talvez acender aquela chama, dar aquele spark para que as pessoas realmente se interessassem pela tecnologia, quando elas entendessem que aquilo tinha sido desenvolvido ainda no Brasil, falassem, poxa, eu também posso fazer isso. Então, isso é muito do porquê que a gente construiu isso. Dando prosseguimento, a gente também desenvolveu algumas outras atividades educativas, como o 7VR Wonders, que é uma recriação das 7 grandes maravilhas do mundo antigo em realidade virtual. E o foco disso era levar para escolas mesmo. Tivemos uma certa dificuldade, entendemos que o equipamento era meio caro, as escolas não queriam investir em alguma coisa que não fosse direta, desse um benefício direto para elas. Então a gente expandiu e fizemos um projeto junto com a FAPESP, chamado Minerva Labs. O Minerva Labs foi a criação de um laboratório voltado para o ensino médio, que permitiria com que os alunos tivessem experiências de múltiplas disciplinas em realidade virtual. Isso dentro de um projeto maior que a gente tinha em mente, que seria o Laboratório do Futuro, onde a gente substitui o que são os laboratórios de informática hoje, basicamente sucateados, porque você tem um celular no bolso que faz basicamente tudo que um computador faria, e substituir esses equipamentos por equipamentos que dariam suporte à realidade virtual e permitiriam o ensinamento de design de games, modelagem 3D e ainda a capacidade de teletransportar, né, levar os alunos para ambientes muito mais impressionantes, como o Egito Antigo, a época dos dinossauros, e ter laboratórios de química, física, matemática. O Minerva Labs, a gente chegou a ganhar uma premiação da Intel e a gente desenvolveu um laboratório forense interdisciplinar dentro dele. E, novamente, tentando comercializar essa solução com algumas escolas aqui no Brasil, não vimos muito interesse, né? A maioria das escolas realmente desmereceu um pouco, no sentido que eles falavam, não vejo vantagem muito grande em ter um equipamento desses, mesmo que seja um laboratório mais barato do que o laboratório de química ou física. Então, a empresa ela fez um movimento, né, buscando entender um pouco mais o mercado e como que a gente poderia continuar desenvolvendo soluções que fossem educacionais e beneficiassem o mercado de uma maneira completa. Aí criamos uma plataforma chamada Hands-On Virtual, que é uma plataforma de treinamento de segurança para a indústria 4.0. Né? Pensando em sustentabilidade, a gente vê aí, aqui no Brasil, a gente teve alguns casos como o Brumadinho e acidentes industriais em geral, a maior parte deles, o caso que gera o acidente é o fator humano. A gente tem essa história da indústria 4.0 investindo muito dinheiro para equipamentos melhores, para monitoramentos melhores, para um monte de tecnologia, e às vezes se esquecem de realmente investir no que é o fator que causa o erro ou até baixa produtividade, que é o ser humano. Então, assim como um simulador de avião para um piloto de avião, que é uma coisa super importante, a gente criou que são simuladores para trabalhadores de equipamento pesado. Então, se a pessoa precisa fazer um treinamento para mexer com uma máquina que simplesmente é um silo que pode derrubar quilos e quilos, toneladas de grãos em cima dele, a gente fez um treinamento para isso. A gente criou até um processo de certificação digital de normas regulamentadoras totalmente à distância, onde a aula teórica é feita no celular e depois você faz a prova prática em realidade virtual, com kits portáteis, utilizando a última tecnologia, que é o Oculus Quest, que permite movimentação livre e não tem necessidade nenhuma de um computador de alto desempenho. E ainda mais são relativamente baratos, vendido em prateleira nos Estados Unidos, né, o Oculus Quest, $400. E basicamente a gente fez essa pivotagem e a gente tem visto muita atração. No final do ano passado, a gente acabou sendo aprovado também num edital de sustentabilidade e de pesquisa e desenvolvimento da Petrobras. E vamos ser uma das primeiras startups aí a trabalhar com a Petrobras para fazer um treinamento de offshore, né, de trabalho em plataforma. Então, a gente vai fazer o treinamento para a pessoa que precisa ir para uma plataforma de petróleo, só que em solo, permitindo ele ter a experiência de efetivamente estar lá, né?
As vantagens são enormes. A gente tem a teoria dos 70, 20, 10, não sei se vocês estão familiarizados, mas basicamente 70% do que efetivamente a gente aprende é na prática, é colocando a mão na massa. Até por isso o nome da plataforma é Hands-on Virtual, porque quando você está em realidade virtual, o senso de presença te permite sentir como se estivesse lá, fazendo aquilo. Então você aprende de verdade, diferente de uma aula teórica que hoje em dia a maioria das pessoas fica no WhatsApp lá no fundo e ignora o que está acontecendo. A gente tem um uso individual, sem distrações e totalmente imersivo. Isso aí, Marcelo. Obrigado. Obrigado, Pedro, pela sua fala e por essa orientação mais técnica e também para esse ponto de vista da sustentabilidade que é mais virado para a segurança, né? Muito importante também essa perspectiva. O nosso próximo speaker é o Bruno Weiss. Ele é coordenador de comunicação no Instituto Socioambiental ISA e vai nos apresentar uma perspectiva mais virada para as ONGs, nomeadamente como é que elas podem utilizar a realidade virtual para a comunicação. Creio também que o Bruno tem um pequeno vídeo para nos mostrar. Nesse caso, Bruno, a palavra é com você. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos. Bom dia. Espero que sejam todos bem em suas casas nesse momento. Obrigado pelo convite. A gente tem uma experiência interessante mesmo para contar com um filme feito em VR chamado Fogo na Floresta, uma curta-metragem documental, o primeiro filme em VR feito numa aldeia indígena no Brasil. Eu vou mandar para vocês o link aqui também, mas eu vou exibir o teaser que vai dar para vocês um pouco o tom da história. Aqui vocês vão ver o pôster do filme. Esse é o filme que foi lançado em 2017, Fogo na Floresta. Vocês estão vendo a tela? What do you imagine an Indian tribe in Brazil to be like? Instituto Socioambiental invites you to get to know more about the Amazon forest and meet Waura people. Come with us to get to know the day by day of this village and its drama. Fire in the Forest, a virtual reality short documentary. Coming soon. Made by ISA, Instituto Socioambiental. Legal, eu interrompi lá, era só para dar uma palhinha mesmo. Não sei se todo mundo conseguiu sentir como é que foi esse teaser. É apenas um teaser do filme, né? A gente teve uma experiência de promover a empatia por meio da tecnologia com esse filme durante os últimos 2, 3 anos de ativação desse filme. Eu acho que essa foi a grande lição que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje. A gente, no Instituto Socioambiental, tem uma missão de trabalhar com a defesa
do meio ambiente e também com a proteção dos direitos indígenas. O ISA é uma organização que tem 26 anos de atuação e a gente é uma ONG brasileira fundada por antropólogos e por advogados que faz pesquisa, faz advocacy, e a gente tem nos últimos anos reforçado a parte da comunicação para promover o engajamento das pessoas nas nossas campanhas, nas nossas causas. Nesse esforço, a gente entendeu que a gente precisava combater um preconceito contra as populações indígenas, que são nossos parceiros. A gente trabalha em apoio a eles, na defesa dos seus direitos, né, do território, do modo de vida tradicional, inclusive do uso de tecnologias, de bens e hábitos da sociedade branca, da sociedade envolvente. A gente tenta passar uma visão contemporânea das populações indígenas, porque, de fato, como elas são, nem exotizando elas por um lado e nem tirando a identidade indígena, né, que está atrelada a direitos previstos na Constituição. Esse filme nasceu para exatamente mostrar um dia numa aldeia do Xingu para milhares de pessoas que eventualmente nunca vão ter a oportunidade de pisar numa aldeia indígena no Parque Indígena do Xingu, nunca vão ter a possibilidade de ir para a Amazônia para conhecer uma comunidade ribeirinha, uma comunidade indígena. E a gente construiu esse argumento de uma maneira muito singela, sendo bem franco com vocês. Era um filme introdutório, um filme de apresentação de um universo cultural não óbvio e que certamente a imersão nesse universo por meio da realidade virtual parecia atraente, parecia que valia a pena promover. Por tudo isso que vocês já perceberam no teaser, né? Você está falando de uma estética, de uma luz, de sons muito diferentes do que a gente está acostumado nas grandes cidades e outros centros urbanos. A gente filmou em 2017 com uma equipe super enxuta, ainda com uma câmera que não é a mais moderna hoje em dia para documentários em VR. O Tadeu Django é o nosso parceiro, o diretor do filme. A gente acabou de finalizar com ele uma nova produção que em 2020 a gente deve lançar. Estou trazendo em primeira mão para vocês um filme sobre restauração florestal, sobre fazedores de floresta, todo um movimento que está plantando florestas e restaurando as beiras de rios na Amazônia e no Cerrado. Então, tanto deu certo o Fogo na Floresta que a gente já está dobrando a aposta com uma nova produção que espero poder em breve compartilhar com vocês a agenda de lançamento. O Fogo na Floresta, ele teve essa potência de ser um filme muito novo. Falei com o Marcelo ontem, né? Por muitos meses nós do ISA nos sentimos como os irmãos Lumière, portadores de uma grande novidade no Brasil e no exterior. Esse filme foi lançado no Festival É Tudo Verdade, na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo em 2017, e foi ativado em diversas arenas e espaços públicos, incluindo a edição de 2017 do Festival Rock in Rio, no Rio de Janeiro. Durante uma semana, a gente manteve esse filme sendo exibido nos intervalos dos concertos, dos shows. 2.000 pessoas passaram pela nossa estação naqueles 5 dias para poder conhecer a vida no Xingu. A gente ativou isso junto com uma outra organização ambiental chamada Conservação Internacional, que também tinha o seu próprio VR. E a gente, a partir dali, iniciou uma trajetória de ativação presencial, que inclusive eu considero que está em xeque nesse momento de pandemia. Acho que esse é um ponto que a gente não pode ignorar nessa conversa. Como você vai botar um óculos na tua cara? Como é que você vai reunir pessoas trocando o dispositivo? Tá tudo em xeque, inclusive a própria forma que até agora a gente vinha experimentando de ativar os filmes e as produções. Então, fica essa notinha de rodapé para uma reflexão futura, mas na época não havia a pandemia, então a gente pôde levar o filme para Estocolmo, para o MIT em Boston. A gente pôde levar o filme para Brasília, na Embaixada da Alemanha, um evento que reuniu ministros do Supremo Tribunal Federal que decidem eventualmente causas e questões relativas aos direitos indígenas, e alguns deles puderam, naquela ocasião, passar por uma imersão no Xingu, que eventualmente nunca ocorreu
ocorresse. Eles nunca, né, esses grandes tomadores de decisão talvez nunca se dispusessem a ir para o Xingu ou para uma aldeia indígena. E eles, numa noite amena em Brasília, visitando a Embaixada da Alemanha, puderam ir para o Xingu dessa maneira imersiva e bastante inusitada. Isso para a gente é um resultado brutal do trabalho, porque você tá trazendo informações. É um filme documental, então ele não tem uma narrativa floreada, né, ficcional. Ele é uma reportagem em VR sobre o dia na aldeia, e certamente deve ter impactado quem assistiu naquela noite, todas as pessoas que passaram pela experiência do Fogo na Floresta, e a gente ativou em dezenas de ocasiões em São Paulo, no Mercado de Pinheiros, onde a gente tem uma lojinha de produtos da floresta, né, com nossos parceiros indígenas e quilombolas. Todo mundo sai impactado em alguma medida, seja emocionado, seja curioso, seja com um rol de perguntas para fazer, e por isso a importância de ter alguém do lado, né, que seja um monitor da experiência, que possa ajudar ele não só a entender o aparato tecnológico em si, mas entender que universo é esse que você está entrando, porque ele é sempre muito intenso, né, a experiência imersiva. As pessoas saem transpirando, saem com fôlego às vezes um pouco alterado, a respiração acelerada. A gente observou isso em várias ocasiões. Crianças muito pequenas também querem ficar vendo 10.000 vezes, e ao mesmo tempo não é muito indicado para elas, porque o tema é complexo, né? Mas a gente acha que é uma ferramenta de impacto brutal, com potencial enorme. Tem questões aí importantes para a gente avaliar, mas foi para o ISA muito válido, nos levou a lugares que talvez a gente, como uma ONG ambiental, socioambiental, nunca chegasse, a gente nunca tivesse entrado em contato com alguns públicos sem essa ferramenta tecnológica para levar a mensagem da defesa ambiental, da defesa dos povos da floresta. E tanto deu certo que a gente está, de novo, né, fazendo mais uma produção, tentando, de novo, levar para... E aí não só para uma audiência ampla, mas para nichos também. Certamente produtores rurais, fazendeiros, podem se inspirar com esse novo filme a reflorestar suas matas, as suas beiras de rio e, portanto, contribuir para uma regulação climática que beneficia não só a eles e a produção deles, mas a todo o planeta. Eu acho que por hora era isso. Obrigado. Muito obrigado, Bruno. Essa perspectiva em comunicação com a realidade virtual. A gente está muito atrasada na nossa pauta. Ainda assim, talvez possamos ter no final a oportunidade de formar subgrupos. Então, se vocês quiserem e puderem formar subgrupos no final, por favor, ponham o número do palestrante com quem querem falar. Se o palestrante não puder ficar, ainda assim podemos formar grupos por temas de conversa, o que seria ótimo. Vou fazer isso numa próxima sessão, pensado. Entretanto, abrimos então a sessão para questões da parte da audiência. Temos muitas questões feitas por anônimos, mas a mais votada por agora é a seguinte. Eu vou fazer a questão. Eu creio que ela é mais dirigida para o Felipe, mas cada um poderá responder. A questão está em inglês e é: is it possible to create and consolidate empathy beyond that moment of the experience? How people that experience empathy through VR carry this experience further? Creio que a pergunta seja para o Felipe. Felipe, no contexto da sua fala, creio que ela se encaixa. Você tem alguma resposta direta? Olá. Bruno, que fantástico trabalho, viu? É emocionante. Obrigado por compartilhar, antes de tudo. So I should answer in English because the question is in English, I suppose.
But yes, I gave some examples of research that was done to observe how empathy can be taken out of a VR experience. That's the whole goal. No, it's not to empathize just inside the experience, but when you go back to real life, and that's what VR has shown to be very interesting. So there is one paper that shows some papers that show reduction of implicit biases regarding race, so implicit racism that I mentioned, and they observed this even 1 week after the experience. So after 1 week after the experience, they went back to the lab. They performed a task, an associative task that measures how fast is your brain to associate positive or negative concepts to white skin and dark skin, and they observed this reduction 1 week after. And the more concrete study about like long-term effects, I also spoke about it. It's on the experience of becoming a homeless, in which it was observed to see 8 weeks after the experience. It's very interesting to observe that we're talking about interventions that were like single intervention, like 10 minutes, 15 minutes in experience only. So we're talking about the really transformative experience that happens really fast. Of course, much research is required to observe how is that going to be like 1 year after in the life of the person, everyday life of the person. If you make like several interventions, if you don't make only one intervention, but like a series, like a course, to expand your horizon about this. So there's still a lot of research to be done, and these are the most strong examples that I can give. And of course, just to say, empathy is super complex. So there's like lots of definitions of different definitions of empathy, and lots of like sub phenomena interconnected to empathy. So there are other things that can be observed, like your physiological response, your behavioral response, your emotional response, your cognitive response, your self-reported, like how much you say you changed, and the objective measure of how much actually is done. But it's definitely there's a lot of potential on that. Obrigado, Felipe, pela sua resposta. A segunda pergunta mais votada, ela é muito ligada com o objetivo final do webinar, que é, mais uma vez, ela é feita em inglês, e é how does VR help to change biases, habits, and personally I would add behavioral change in general. Would someone like to answer this? It's a very broad question, but maybe with your experiences, probably Bruno, maybe you noticed something on the people you have been showing to your work, how they change their habits and their perception. Posso falar rapidinho também, Marcelo? Bruno? O senhor estava desativado aqui. Eu vou falar basicamente um pouco dessa percepção que a maior parte das pessoas tem, de que os povos indígenas vivem parados no tempo, né, como se fosse na idade da pedra. Os seus inimigos consideram que eles pertencem a um passado, a uma condição humana transitória. E essa é uma grande barreira de preconceito que a gente tenta desconstruir. Os índios não pertencem ao passado da humanidade e nem são uma condição transitória de existência. A gente está vendo que a nossa forma de existência levou a uma pandemia que está matando milhares de pessoas. Então, na verdade, talvez o futuro esteja um pouco na relação dos povos indígenas com o meio ambiente. E como é que a gente tentou mostrar isso nesse filme? Desconstruindo a visão idealizada de que os índios não, por exemplo, se vocês assistirem o Fogo na Floresta, quando eles fazem as pinturas, o artesanato, a farinha de mandioca, a pesca, eles também estão jogando futebol, estão vendo televisão e estão indo para a escola.
Então você tem uma imersão em que você passeia por um mundo que não é idealizado, não é exotizado, é exatamente uma mistura contemporânea de uma existência que preserva uma cultura tradicional, mas em diálogo ao mundo ocidental que chegou até eles sem eles pedirem que chegasse. Eles não foram atrás. Esse mundo invadiu as suas terras e é impossível que eles continuem isolados nesse lado. Muitas pessoas viram o filme e saíram impactados por essa desconstrução. Ah, então eles são índios, mas eles andam de moto, dirigem um trator, têm um barco a motor, usam celular, jogam futebol, assistem a novela à noite. Isso tem uma série de implicações no dia a dia da aldeia, mas, sobretudo, isso recoloca os povos indígenas como atores do nosso presente e legítimos na discussão política da sociedade que a gente quer construir no Brasil. Então, eu acho que, nesse sentido, funcionou muito e funciona para cada pessoa que chega na experiência imersiva com uma visão pré-concebida. Então, esse é o meu comentário. Um dos outros palestrantes gostaria de adicionar algo? Eu aproveito, não quero falar muito, mas eu aproveito para complementar também casos mais anedóticos, né? Mas, por exemplo, a gente esteve no Rio de Janeiro em 2016 produzindo filmes que mostravam uma perspectiva de mães de jovens negros executados pela milícia ou por membros de polícia militar nas favelas, nas comunidades do Rio de Janeiro. E é muito interessante a resposta das pessoas, porque muitas pessoas jamais entraram numa comunidade e sempre no final dos vídeos a gente perguntava para um documentário, são documentários que a gente produz, né, em primeira perspectiva, né, e a gente faz uma pergunta final sempre, que é o que você espera que as pessoas façam a respeito? Porque mesmo quando você fala em relação à empatia, se você não tem um canal de ação, você pode gerar o destresse simpático, você pode gerar uma grande frustração, você pode gerar realmente problemas emocionais da pessoa e ela vai se sentir tão frustrada e vai acabar não contribuindo com nada, não contribuindo com uma mudança das coisas, né? Porque ela simplesmente não sabe. E aí uma das respostas foi justamente sobre esse ponto, né? Um pai que falou assim, olha, enquanto a sociedade continuar achando que todo mundo que mora na favela é bandido, vai continuar acontecendo esse tipo de execuções. E aí, infelizmente, a gente vê esse tipo de execuções continuando acontecendo, né? Foi um recorte de 25 anos, dos últimos 25 anos de assassinatos, dos últimos 25 anos, e a gente teve aí uma nova política pública no Rio de Janeiro, né? Com snipers e continuando perpetuando essa ideia. Então, eu acho que você estar lá, entrar em contato com essas pessoas, é basicamente uma forma de, em primeira instância, combater o preconceito mesmo da ignorância, da gente não conhecer essas realidades, essas histórias que a gente não tem alcance. Obrigado, Felipe. Fazendo o gancho com essa questão da violência, por exemplo, tem outra pergunta que está em inglês, que eu vou, então, nomear. Are there any laws restricting virtual reality tools that can spread violence and change people's behavior for the worse? If not, then how could it be regulated? Eu gostaria de dizer que, por agora, né, a realidade virtual tem sido uma experiência que é muito guiada, mas cada vez mais temos kits desse gênero aí, que a gente põe apenas na cara, insere o celular aqui, e aí pode ter muito facilmente jogos com realidade virtual, por exemplo. Ou seja, o acesso da realidade virtual está aberto para toda a gente. Alguém tem então um comentário a fazer sobre essa pergunta? Se há alguma lei, Felipe? Seria legal, sei lá, se o Pedro ou o Max também pudessem comentar isso.
Ok. Não existem leis, eu acho muito perigoso, e aí o que é necessário é o engajamento da sociedade civil em participar desse debate. Eu acabei de postar aqui no chat 2 links de 2 códigos de ética que foram lançados sobre realidade virtual, e um deles fala justamente com consumidores, né? Porque é preciso esse debate cívico. Existem pesquisas que mostram que você, por exemplo, da mesma maneira que você pode reduzir o preconceito racial, você pode aumentar o preconceito racial. Então, você jogar um shooting game, você atira em outras pessoas no corpo de um avatar de pele escura, você pode as pessoas tendem a ter um comportamento mais agressivo dentro do jogo. Então, elas acabam reforçando estereótipos negativos que elas têm. Então, assim, é um debate. Me preocupa muito o uso com violência em videogames em realidade virtual. Espero que não seja esse caminho que seja tomado e espero que exista um debate cada vez mais amplo da sociedade civil a respeito dessas questões. Obrigado, Felipe. Pedro, por favor. Tem a fala. Tem a fala? Ok, agora eu consigo falar. Eu acho que realmente é um debate interessante essa questão de ética, porque afinal, quando você está dentro de realidade virtual, você deixa de ser o espectador, você passa a ser o participante. Acho que é uma coisa similar até o que a gente teve muito com jogos, né? O Felipe até comentou, que é muito delicado, né? Existem milhões de estudos sobre violência com jogos, por exemplo, muitos falando que é bom, que a violência nos jogos diminui a violência no mundo real. Então, é um pouco complexo isso, entender onde é que entra cada uma desses posicionamentos. O que especificamente tem, por exemplo, é que, até o Bruno comentou, realidade virtual não deve ser utilizado para crianças. Né? Vem nos termos de uso dos equipamentos de realidade virtual, falam não use, porque ainda não se tem estudos no impacto que pode dar na visão, na ótica da criança. E a gente vê a maioria das pessoas utilizando em eventos crianças de 4, 5, 6 anos usando realidade virtual. Né? No Dinos do Brasil, a gente fez até um estudo que abaixo de 9 anos, a criança ela não conseguia discernir entre o que era realidade e o que era virtual. Então, a gente colocou ali uma base de limite ainda bem baixa, porque o termo de uso fala para usar acima de 13 anos, mas abaixo de 9 anos a gente não permite de maneira nenhuma utilizar lá, porque a gente teve até casos de crianças que ficavam realmente incomodadas, né, com a experiência. Então, esse pequenininho termo, né, de ser criança ou não no VR, a gente já não respeita direito. Imagina grandes termos como o que o Felipe falou, de violência, de racismo, de preconceito. Então, é uma ferramenta muito boa, porque ela é muito empática, mas ao mesmo tempo é muito preocupante, né? Porque a pessoa faz o que quer, ela pode levar para onde ela quiser essa ideia. Maximilian, would you like to bring something to the discussion? Yeah, just wanted to add that I believe it has we have discussed it several times, and it always, I think it comes to the same point, that it's a question of responsibility. So who should have the responsibility? I mean, this is far out of my expertise of psychology. I'm not in any way a professional in law. But I think that the responsibility for the use of such a technology is a societal question. And in my opinion, it has a similar or a similarity to the discussion about drugs. I think it is strongly linked to the fact that parenting today, I can only speak about the countries that I know, so I'm not the expert in Brazil, but I think I'm an expert in Switzerland since I'm also focusing on developmental psychology, and we observe that there is a change in parenting style. And on one side, we have a very overprotective parenting style, but on the other hand, the parents really do not look into the sleeping rooms of the children. So they are very overprotected, but in some sense, they're also kind of alone. And I think this environment is critical for the use of such a technology. It is not the technology itself, in my opinion. In my opinion,
it's a question of responsibility, and also that the culture and the technology can grow together. So I believe if the technology is growing far out of the cultural understanding, then we will get into problems, and there are restrictions that are useful. But I think far more important would be the thing that I said, and I think every other speaker has emphasized on that too, that we need to create an environment for learning where it is clear that this is about learning. We should not just take in virtual reality and put it into the hands of the people who just want to make money out of it, or who just want to have influence out of it. We should use it as a tool for learning. And I want to make a little comment for a question that I see is in the chat room, because it is linked to all the questions we had. It is if virtual reality is used for therapeutic purpose. And there have been some studies that have shown to that. It is not studied very good, but especially for behavioral therapy, it seems to be quite reasonable to use it, because in behavior therapy we use like this that we, for example, a person who has anxiety disorders, we cannot confront with a real cat if they are feared of cats, so we could use a virtual reality version to make this behavior therapy. And to link that to sustainability, we see in some fields of psychology that are looking, why are people changing their behavior towards a more sustainable behavior? They are also using these behavior therapeutic techniques. So it seems quite reasonable, if it works in behavior therapy, to use it for sustainability. But again, it is the question, are we allowed to do this? How can we create the environment of learning and not the environment of changing people against their will? So I believe it's always this interconnection that we need to have with learning, but also a little bit of persuasion, so that the people are like pushed in the right direction, but always in their free will. Because as we all know, sometimes it's easier if someone pushes us a little bit, and as long as we are informed, I think this could be quite suitable way. Thank you very much, Maximilian. Another question that brings another perspective. What would be the value of VR in higher education? How do you see its best use to embed sustainability in higher education in near future? Maybe one of you have already experiences using VR in higher education. Maybe you can tell us what would be the value of using this technology in classroom. Felipe? Giving you. Can you talk? So I can only talk about using for empathy, because this is what I have been using. So we're currently working in a project for actually training teachers on how to understand better the perspective of students with autism, in this autistic spectrum disorder. So because it's very difficult to understand their perspective, and it's very difficult to practice like in a real situation. So there is like one line of content that is like you see yourself as a student with autistic spectrum disorder, like with multisensory overstimulation, for example, and another one that you practice as a teacher, how to deal in a situation of crisis, for example. It's a simulation of things. So I see for sure several other applications in higher education, such as the one that Bruno also showed. Like it's like you can go to places that you have never been. You can understand the perspective of reality that is very hard to get from books if you talk about sustainability in higher education. But I'm sure that Pedro also could give a nice insight, and also Bruno about it. Ok, começamos com o Pedro, então. Pedro? Oi, Marcelo. A gente tem parceiros, por exemplo, o pessoal da Media Room, do Sandro Reis, não sei se vocês conhecem ele.
eles estão fazendo um trabalho sensacional na criação de simuladores de cirurgia para a área médica. Então, estão utilizando realidade virtual para a pessoa poder operar pacientes. O treinamento atual é feito com equipamentos ultra caros, super pouco acessíveis, muito menos precisos, e então a realidade virtual, por exemplo, numa educação higher education, no sentido de faculdades, já faz uma completa diferença quando você está falando da área médica. Mas basicamente todas as áreas de educação podem ter um benefício enorme com realidade virtual, exatamente porque o que eu mais escuto de alunos é que tudo que eles estudam não tem nada a ver com a prática. A gente tem um problema assim muito grande no Brasil, que é relativo a muito professor, pessoa só da área acadêmica, que não tem realmente experiências práticas. Então isso afasta um pouco a academia do profissional. A realidade virtual pode aproximar isso de uma maneira muito mais eficiente, seja no campo de engenharia, o cara está realmente dentro de uma planta de fábrica. Isso faz uma diferença absurda, absurda. E assim, enquanto eu sou engenheiro, e enquanto eu fiz faculdade, a gente fez acho que 2 visitas à indústria. Por quê? Porque é caro, é difícil, é incômodo. Uma indústria não é feita para você ter visita. A realidade virtual permite você fazer visitas virtuais sem custo, sem atrapalhar nada. Tudo funciona melhor nesse sentido. Então, só tendo em foco isso, a realidade virtual permite aproximar a academia da realidade, que eu acho que no Brasil em específico é um gap muito grande. O meu complemento à fala do Pedro é um pouco do ponto de vista não só do produtor do Fogo na Floresta, mas também pai de dois meninos adolescentes, o Joaquim de 15 e o Vicente de 12 anos. Eles, inclusive o Vicente estava aqui com a gente agora acompanhando essa conversa. E eu fui em várias escolas, a equipe do ISA, a gente não conseguiu avançar numa frente de ativação do filme em escolas profundamente, mas a gente fez várias conversas iniciais no Vera Cruz, no Santa Cruz, no próprio Oso de Andrade, que é a escola do Joaquim e do Vicente. Para coordenadores pedagógicos, professores, e todos entenderam que a ferramenta ela é formidável, porque a gente está falando de uma geração, e aí eu falo dos meus filhos também, que cresceram no audiovisual. Cresceram vendo todo tipo de produção em qualquer tipo de tela, e eles são a geração digital por excelência, mas mais que isso, né, eles são das multitelas, do Netflix, dessa produção abundante de narrativas audiovisuais convencionais, o que faz com que nenhum filme exibido convencionalmente em uma sala de aula gere espanto, interesse pela mídia. Eles cresceram nessas plataformas. Então, um belo documentário que na nossa época de estudante era interessante ver a linguagem, um filme. Os filmes convencionais eles não chamam atenção. Por isso que uma mídia imersiva quebra essa previsibilidade, atiça a curiosidade de boa parte dos estudantes para conteúdos que a rigor eles nem teriam interesse. Vale a regra de novo, né? O formato levar para o conteúdo. E acho que isso na sala de aula é evidente. Pela curiosidade da narrativa imersiva, eles de repente entenderem o que é uma aldeia indígena no Brasil. Um filme convencional sobre isso talvez desse sono em parte dos alunos. E acho que isso fica como, né, sinal de um potencial gigantesco para a educação. Muito obrigado, Bruno. Algum dos palestrantes gostaria de falar mais alguma coisa nessa questão? Ok, ótimo. Então a gente vai fechar esse webinar por aqui. Eu gostaria que cada um dos palestrantes desse uma questão de reflexão para cada um de nós, para levar para casa e continuar pensando em como a realidade virtual pode trazer algo de positivo ou negativo para a sustentabilidade, a educação, a mudança de comportamentos. Em 15 segundos, quem gostaria de começar? Pedro Caiati, obrigado. Eu acho que
na minha opinião, a principal discussão que a gente tem que ter é como a gente consegue mostrar para as pessoas o quanto a realidade virtual é uma tecnologia que veio para ficar. Acho que isso é o mais importante de tudo. Ela é uma tecnologia sensacional e, como o Bruno disse, nesse tempo de quarentena é um pouco difícil a gente conseguir ficar colocando na cabeça das pessoas, porque a partir do momento que você coloca, não precisa se falar mais nada, a pessoa entende que é sensacional. Mas acho que isso é uma lição de casa. Como a gente consegue, falando, mostrar para a pessoa que a gente está fazendo uma transição como do rádio para a TV e não simplesmente estamos oferecendo uma TV 3D. Isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, Pedro. Bruno? A minha questão é um pouco essa mais que está posta no nosso horizonte imediato de como vai ser a formatação das ativações das próximas produções em tempos de pandemia. A gente vai fazer que tipo de evento, com que tipo de segurança para poder ativar de maneira imersiva. Porque ver pela internet, ver pelo YouTube, não é disso que a gente está falando aqui, né? A imersão é uma experiência pessoal única, que envolve um equipamento específico, um acompanhamento de um profissional. Como a gente vai moldar essa possibilidade com a pandemia nos próximos meses, eventualmente anos. Então, eu não tenho a menor resposta para essa pergunta, mas eu compartilho com vocês. Obrigado. Maximilian, Felipe? Felipe, the floor is yours. Bom, eu compartilho com o Pedro e com o Bruno, né? Eu acho que assim é impossível você compreender realidade virtual sem você experienciar. É muito difícil de explicar isso para as pessoas. Por outro lado, a gente vê um crescimento exponencial aí da democratização da realidade virtual. Então, antes de 2012, um óculos de realidade virtual de boa qualidade usado em laboratórios científicos custava cerca de 20, 30 mil dólares. Precisava de mais 2 engenheiros, mais supercomputadores, câmeras de alta definição. Hoje você não precisa de engenheiro, de supercomputadores, de câmeras de alta definição, e você pode usar, como está mostrando o Marcelo, um cardboard, um óculos de impressora 3D, ou um óculos como o Oculus Quest, que é de mercado, que é pronto, em $400, e ele é excelente, e está sendo usado em laboratórios científicos. Aí, então, a gente consegue vislumbrar que, possivelmente, nos próximos anos, as pessoas vão ter esses dispositivos da mesma maneira como elas têm smartphones, ou talvez em menor escala, mas vai ter mais acessível, cada um no seu canto, e vão poder acessar. No momento, a questão que levanta o Bruno é fundamental. A gente está em lockdown de realidade virtual, né? Você não tem como passar óculos de uma pessoa para o outro. Então, existem algumas novas soluções que estão aparecendo, até, Bruno, te passo depois um link. É uma caixa de raios ultravioleta que você coloca o óculos lá por 1 minuto e ele esteriliza com ultravioletas qualquer possibilidade de vírus do coronavírus. 99,99%. Então, assim, você nunca vai estar 100% seguro. A Oculus Rift recomenda um padrão de higiene agora, que demora cerca de 20 minutos por headset para você limpar. E mesmo assim, você não pode passar álcool na lente, porque estraga a lente, então você também não vai estar garantido. Então, é uma situação que no momento é bem complicada. Uma caixa dessa de raios ultravioleta custa, na Europa, 1.500 euros, quando um óculos custa 500, ou seja, custa 3 vezes mais o preço de um equipamento, você tem um equipamento para esterilizar. Então, vamos ver como se desenvolve as coisas, né? Se esse tipo de tecnologia vai ser fundamental e vai ser mais acessível, se vão ter outras pessoas fabricando esse tipo de soluções para a esterilização e apresentar esse conteúdo. Obrigado, Felipe. Maximilian, the last word is yours. So please, if you wish. Yes, thank you. I would like to finish with something that I read right now in the chat, because I think it is a very interesting discussion, and it focuses on in my opinion on the center of the whole thing, and it's about the difference between value and price. So I agree that virtual reality is it is an expensive thing, or it
may be or it may not be, but the important thing is the value. And I believe when I look into the world or talk to people about virtual reality, a lot of them, for them, the value of it is not very high. They just call it, yeah, well, it's a new form of TV, it's just for gaming, it's just for having fun, for pleasure. I mean, nothing against pleasure, but the point is, I think the thing that I take for me is that discussions like we have here are needed. They're very, very much needed because they show that it is far more value inside this technology for real problems of the world, for solutions to real problems in the world, than most of the people think. Most of the people think, well, I would never pay so much for VR goggles. Why should I? They are not so valuable. They're just extremely expensive. And I think this is the point. It is not really about the technology for me. It is about the perspective of the people on the technology, and that they see how valuable it is and how much change it can bring to your own life, but also to the life of others. And yeah, in the end, I think it is far more than a technology. It is, like I said in my talk, a way to access your own mind and body. And I think if we look at it from this perspective, then it becomes far more valuable than it is right now, perceived by most of the people. Thank you very much for these last words. So this webinar is officially closed. I would like to thank all the speakers for their contribution, also the SwissNext and Oikos team, especially Adriana, Phil, Pedro, Leo for managing all the technical stuff and the communication as well for this webinar. I will share here my email with you if you have any questions, or maybe we can also launch a virtual community on this topic, on VR for sustainability, and have further discussions. And why not having just sessions with one of these speakers, or focus on a topic that becomes more relevant to this community. So thank you very much. This virtual room will still be open if you want to discuss more. Thank you. Goodbye. Bye-bye. Bye. Thank you. And thank you to Marcio as well, the interpreter that had a lot of work, since we were switching all the time in Portuguese and English. Thank you very much.